sejam bem-vindos a mais um Chimarrão Informação com Piva, um programa desenvolvido pela Grosseries Speak para debater os principais temas e tendências da suinocultura global. Meu nome é Amanda Pimenta, sou gerente de serviços técnicos da Grosseries Speak e estamos aqui hoje com José Henrique Piva para debater os pontos críticos no processo de ampliação das unidades de produção. Muito obrigada, Piva, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com você. Piva, além do modelo de construção em si, das instalações, do modelo construtivo, o que você acha que o produtor deveria levar em consideração no momento de ampliação da sua unidade de produção? Amanda, acho que é uma pergunta muito interessante para a atual situação da suinocultura. Eu acho que sempre que for pensar em ampliação, construir uma nova granja ou mesmo ampliar uma granja existente, coisa que não é muito comum aí fora, mas existe, é muito mais comum construir granjas novas. Eu acho que é importante a gente pensar em sustentabilidade e pensar no dia da manhã. Eu acho que a realidade que a gente tem hoje, o dia da manhã, a realidade que a gente tem hoje, ela é diferente. E eu digo, não é amanhã, ou seja, na próxima semana, mas sim daqui a 15, 20 anos. Quando a gente vai construir um projeto, hoje em dia, a gente tem que estar pensando, a gente está construindo uma granja para 25, 30, 40 anos. Tá? Então, tem muita coisa pela frente. E é importante a gente levar isso em consideração. Tá? Se você perguntar assim, mais detalhe, mais assim, o que eu vejo, um grande diferencial das granjas aí fora, é que o pessoal constrói uma granja hoje para ter um mínimo de manutenção, para depender um mínimo de manutenção, colocar equipamentos e construir dentro de um padrão de que a granja possa ser usada por muitos anos, sem ter que estar fazendo troca todas as semanas, todos os dias. Troca de coxo, troca de ventilador, troca de paredes ou de pisos, e assim, ou derripado e assim por diante. Tá? Então, eu acho que hoje em dia, quando a gente está construindo uma granja, a gente tem que pensar na sustentabilidade. Certo. Nós temos que pensar que as pessoas, a cada dia, elas, não é que querem, mas é mais normal de não fazer um trabalho de forma muito braçal. Tá? Nós temos que fazer uma granja simples, mas funcional, e que ela seja sustentável. Cada vez tem menos gente disponível para trabalhar, certo. E as pessoas que estão vindo para trabalhar, elas muitas vezes nem formação, nem no campo elas nasceram. Tá? Diferente do que era 10, 15, 20 anos atrás, que toda pessoa que se candidatava a trabalhar numa granja, ela tinha uma origem do campo. Hoje em dia, aí fora, por exemplo, é bastante comum que pessoas que se candidatam a trabalhar numa granja, nunca saíram de dentro de um apartamento ou elas nunca viveram o dia a dia do campo. Então, quando for construir uma granja hoje em dia, nós temos que pensar em durabilidade, temos que pensar em o que vai ser, desenhar, fazer uma projeção para 15, 20, 30 anos para frente. Tá? E principalmente pensar num fluxo que ele seja amigável, tá? Tanto para os animais como para as pessoas que estão trabalhando. Tá? É difícil dizer tudo isso em detalhe, mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: sustentável, uso de água, é uma das coisas que nós temos que pensar. Ser sustentável, tá? Quanto de esforço que cada pessoa vai ter que fazer para operar essa granja. Tá? Ser sustentável em termos de qualidade de instalações, em termos de manutenção. Não dá para ficar tendo que fazer manutenção todo santo dia de uma instalação. Tem qualquer coisa errado quando no primeiro ano de uma granja, quando está sendo construída, ela demanda já de muita manutenção. Tá? E ela também tem que se adequar ao que é os desejos, as expectativas do consumidor. Quando a gente constrói uma granja hoje em dia, ou quem vai construir uma granja hoje em dia, ele tem que estar pensando que não é simplesmente uma granja para produzir leitão ou para produzir quilos de suínos. É para produzir leitão, é para produzir quilos de suíno, para um consumidor que cada vez quer saber mais, demanda cada vez mais. E a gente não tem outra opção a não ser colocar essas informações para o consumidor. Tá? Seja o consumidor visto como supermercado, seja o consumidor visto como frigorífico, ou mesmo o comprador, o que vai comprar carne lá na prateleira do supermercado ou do açougue. Perfeito, Piva.
E o que você acha que são os principais desafios ou os erros mais comuns que o produtor tem hoje no momento da ampliação? Amanda, acho que é difícil apontar erros ou coisa assim, mas eu acho que muitas vezes é importante a gente aprender dos erros também, tá? Eu acredito que como assim, algum erro que a gente comete que a gente subdimensiona, tá? Algumas vezes. A gente não considera, se os projetos são feitos muitas vezes não considerando o que é o potencial genético dos animais, tá? O que os animais podem produzir. Uma outra coisa que acontece algumas vezes é não trabalhar, que hoje em dia o animal está chegando no frigorífico mais pesado, que, por exemplo, o desenho do comedouro, se ele tiver um espaço muito pequeno, ele tem dificuldade porque o animal, sendo abatido com 135 quilos ou 140 quilos, ele é mais largo na frente. Então, é diferente quando é um animal de 115 ou 120 quilos. Tá? Então, são algumas... É difícil a gente apontar erros, tá? Mas eu diria, seria coisa de chamar a atenção quando a gente vai construir uma granja nova hoje em dia. Pensar que nós estamos trabalhando com um animal mais pesado, trabalhando com fêmeas mais produtivas e que a gente também tem que pensar em que tem cada vez, tem menos tempo para trabalhar. Então, por exemplo, a construção de uma granja onde é que tem um barracão aqui, o outro perdido por lá, o outro fica bem mais complicado. Por exemplo, essas granjas de 10 mil fêmeas, que elas cobram uma média de 550 fêmeas por semana e desmamam uma média de 500, se nós formos pensar só em movimento de animais, se for simplesmente de levar para a maternidade e tirar as maternidades de volta para a área de gestação, são mais de 1000 animais que são movimentados toda semana. Se nós formos pensar que a parte de bem-estar animal é recomendado levar 5 ou 6 fêmeas de cada vez, a gente vai e tiver, por exemplo, 100 metros de distância, ou 30 ou 40 metros de distância entre um barracão e outro, o tempo que é perdido para fazer esse tipo de trabalho, que não vai render nada, ele pesa no final de um ano, tá? Ou no final de uma semana. Então, são aspectos assim importantes a ser considerado no projeto. Hoje em dia, por exemplo, as granjas, definitivamente, principalmente a nível sítio 1, os barracões são muito maiores, tá? É lógico, com ambiente controlado, dá para se fazer galpões maiores, que isso, além de facilitar a mão de obra, também ajuda muito em manter uma estabilidade na parte sanitária, tá? Porque todos os animais estão baixos dentro do mesmo ambiente, tá? Não criando subpopulações. Tá? A otimização de espaço, na verdade, pensando tanto no desgaste do animal quanto da mão de obra que está ali, dos funcionários que estão ali trabalhando, né? Perfeitamente, tá? A nível de maternidade, ou seja, o que tem sido um ponto muito, muito importante, é o conforto da própria fêmea, mas principalmente também pensar nessas novas doenças, principalmente no caso dessas doenças virais que provocam diarreia, é que ambientes com piso de ferro ou com construções que têm muito mais piso de ferro, seja lá aço inox, ou seja, é muito mais fácil de lavar, desinfetar, piso de ferro fundido ou mesmo de tribar, ele é muito mais fácil de lavar do que piso plástico. Tá? Então, como a gente quer, hoje em dia, desmamar uma sala de 80 fêmeas e uma pessoa tem que lavar essa sala das 7 da manhã até as 2 da tarde, o pessoal tem feito ou construído dentro de um ambiente, com materiais que eles sejam de fácil lavagem, fácil desinfecção e que tenham durabilidade, perfeitamente. Eu acredito que existem oportunidades, nós temos que pensar nos projetos. Lógico, é muito importante ver o custo de um projeto, não podemos também colocar uma grande quantidade de dinheiro, mas eu não vejo muito sentido quando se constrói uma granja, olha, construir uma granja simplesmente olhando o custo e depois ela, por alguma razão, fica gaiola sem ser usada porque não funciona isso, porque não funciona aquilo. Ou uma grande maternidade porque o piso de uripado quebrou. Ou porque o fluxo de água não é o adequado. Então, são todos aspectos importantes. Constrói uma granja para operar ela 100%. Há poucos dias atrás eu vi uma pessoa falar que eles têm 240 mil fêmeas e ele estava falando que se eles fizerem 99,9% das coisas bem feitas, ainda vai ficar 1000 animais
que não teria aquela ajuda. Então, por exemplo, como a gente está pensando hoje em dia, cada vez sistemas maiores, uma pequena porcentagem de erro, ela já tem impacto em um grande número de animais. Então, pensar nessas granjas de 5, de 10 mil fêmeas, é muito importante pensar que nós temos que construir granjas que elas sejam fáceis de serem manejadas, tá? Que elas tenham uma boa durabilidade e que elas sejam amigáveis tanto para os animais como para as pessoas que forem trabalhar. Foi aquela época que ter funcionado numa granja todo mundo com abaixo de 30 anos de idade. Hoje em dia a gente está começando a ver muito mais pessoas com uma certa idade trabalhando dentro da granja. E é muito bom, porque essas pessoas também têm muita experiência. Só que a gente sabe que a idade também não permite fazer muita coisa 100% do braçal, digamos. Nós temos que pensar mais em automatização. Tá? E uma automatização que realmente ela se viabilize. Tá? Eu sei que tem muitas coisas novas saindo por aí, mas eu não me arriscaria hoje pensar em projetos e colocar tudo que é tecnologia se a gente não tem as pessoas preparadas para manejar essa tecnologia. Nós temos que pensar no futuro, né, Piva? Tanto na questão da durabilidade de uma granja, né, ou dos equipamentos da granja aí para 20 anos, quanto também na tendência da genética, né? O que a genética, na verdade, tem para nos oferecer aí nesse período, né? Então, a gente tem que dimensionar a granja nesse sentido também, né? Sim, a tendência da indústria, digamos. Isso. O que é a tendência da indústria? Animais mais pesados, animais mais produtivos, mais exigências, nós temos que ter forma de ter mais controles, ter informações, seja lá para o auditor do que vem do frigorífico, para o auditor que vem do supermercado, ou mesmo para o fluxo de informações, porque cada vez mais animais é mais importante ter controles. Tá? Aquela granja que não te permite certos controles, ela fica também mais complicada. Tá? Mas como resumo, ou seja, nós temos que pensar em construir granjas que sejam simples de serem manejadas, que elas atendam os requisitos de bem-estar animal, de sustentabilidade em termos de consumo de água, em termos de ambiência dos animais, que tipo de desenho colocar. Não existe somente um tipo de construção, ainda existe não existe uma estandarização de 100% como é em avicultura, e já é na parte de terminação, já uma certa... Agora, o Sítios 1 ainda tem algumas diferenças. Tem ISF, tem mini box, tem gente ainda construído com gaiola, dependendo do país que a gente está. Só que, lógico, a gente tem que se adaptar a essa tendência que existe para o futuro. Certo, correto. Piva, e para finalizar, a gente tem como a sanidade como um tema central e importante agora, né, que a gente está vivendo no momento. O que você tem a falar para o produtor que está ampliando hoje o seu sistema de produção sobre esse assunto, a sanidade? Bom, acho que a sanidade sempre foi muito importante no sistema de produção. Hoje em dia, mais ainda com essa nova demanda que tem no mercado de animais sem antibiótico, tá? Ou o mínimo de antibiótico, tá? Ou uso controlado de antibióticos. Tá? Eu acho que já foi o tempo que a gente se dava o luxo de fazer o que a gente bem entendia, da forma como a gente queria. Tá? A tendência é usar menos antibiótico. Então, quando vai se fazer ampliações, quando vai se fazer construir novas granjas, é buscar povoar essas granjas no melhor estado sanitário possível. Quando vai fazer uma ampliação, é evitar de colocar uma outra fonte de animais, outra origem de animais. Construir granjas também, que é importante pensar que hoje nós não temos certas doenças no Brasil e que isso nos dá a flexibilidade ou ainda o luxo de construir as granjas de uma certa forma. Mas eu diria, quando possível, não mais fazer o sítio 2 dentro do sítio 1. Eu sei que isso tem algumas vantagens econômicas, alguns benefícios econômicos e talvez também de manejo, só que, sob o ponto de vista sanitário, tem que ter um determinado custo. Tá? Então, quem for construir uma granja hoje de 5, 10 mil fêmeas, de 5 mil fêmeas, de 4 mil fêmeas, eu não recomendaria em momento algum construir o sítio 2 dentro do sítio 1, tá? Pensando assim em termos sanitários. Certo.
como também colocar uma outra fonte de animais. A biossegurança sempre, cada vez ela vai ter mais impacto, mais importância. Tá? E quando a gente olha nisso aí, é desde fonte de água até a estrutura de transporte dos animais, até de onde é a origem das leitoas, e aquilo que nós tínhamos comentado em momentos anteriores, em relação também a produzir a autorreposição internamente, principalmente nessas granjas maiores, tá? Isso, quando é possível. Muito importante. Muito importante. Tá? É lógico, a gente sempre fala o seguinte, visitas, não ter visitas, tudo isso faz parte do processo de biossegurança, mas eu acho que a parte de biossegurança é muito mais amplo, muito mais... eu não tenho medo de dizer que no futuro nós vamos usar muito mais laboratório de diagnóstico para monitorar o que nós temos dentro da granja, qual é o estado sanitário de cada granja. Tá? Hoje em dia é sabido, por exemplo, ou seja, muita gente eliminando micoplasma das granjas, principalmente por causa da limitação, da restrição do uso de antibiótico. Não uso de antibiótico não significa que nunca mais vai ter antibiótico dentro de uma granja, que isso inclusive vai contra o que seriam os princípios éticos de produção. Tá? Se o animal está doente, ele tem que ser medicado. Tá? Agora, esse animal medicado, ele não pode ir para aquela linha de produção que é considerado como livre de antibióticos. Correto. Um outro ponto, sob o ponto de vista de sanitário, é como a granja é construída. Tá? Hoje em dia, por exemplo, a gente sabe, salas de maternidade são muito importantes, porque a gente quer aproveitar talvez o sistema de ventilação mais barato e a gente faz uma sala única para sistemas de produção que tem desmama toda semana. Não funciona. Tá? A gente sabe que um leitão de uma sala de parto necessita de uma temperatura e uma ventilação diferente do que uma sala que tenha leitões de 21, 22, 23 dias de idade. Tá? O tipo de piso que é posto tem influência na parte sanitária, tá? Principalmente quando a gente fala de doenças como coccidiose ou mesmo dessas outras diarreias aí de primeiros dias de vida. Certo. O tipo de comedouro, tá? Também, ou seja, se a gente quer, é muito mais fácil lavar um comedouro de inox do que um comedouro de concreto, de tijolo, numa maternidade, principalmente quando a gente usa uma maternidade 12, 13 vezes por ano. Tá? Então, são todas coisas importantes a serem consideradas na parte sanitária. Sanidade não é simplesmente evitar peste suína ou peste suína clássica, ou peste suína africana, ou febre aftosa. É muito mais, incluindo todas as ações de manejo, né, Pedro? Perfeitamente, incluindo alguns agentes que fazem parte normal de uma microflora, mas por um desequilíbrio a gente permite que eles tenham um impacto negativo. Perfeito, Piva. Muito obrigada pela sua participação, por sua troca de experiências aqui com a gente hoje. Obrigado a você, Amanda. E obrigada a você que sempre nos acompanha no Chimarrão Informação com Piva. Até a próxima.